Olá, vamos então continuar o nosso estudo da unidade 4 e agora estudando o assunto termodinâmica. Nós estamos de física geral, do curso de Saber em Química, campus Monte Castelo, modalidade EAD. Né? Vamos então continuar então. Tá? Pronto. Como se mede a temperatura? Então, essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Primeira coisa, temperatura é algo que nós estamos pensando em algo que está relacionado com a agitação dos átomos, certo? Então não dá para se medir a agitação dos átomos, dá para se inferir a agitação dos átomos, né? O que é que eles causam, né? Quando os átomos mudam, vibram, se agitam intensamente, eles causam modificações no meio. Por exemplo, nós temos aqui um termômetro, onde se tuba vermelho aqui é um líquido, pode ser mercúrio, por exemplo, que ele facilmente ele aumenta se distende, se dilata com o aumento da temperatura do corpo que estiver em contato. Certo? Então, se sabe que alguém está com febre, como? Coloca seu termômetro em contato com o corpo e esse vai detectar a que posição, como está a temperatura do corpo daquele indivíduo. Então, esta grandeza que é usada para medir a temperatura de uma maneira chamada de grandeza termométrica, que pode ser a altura, pode ser a posição e assim sucessivamente, certo? Corrente elétrica, por exemplo, certo? Mudança de pressão e assim sucessivamente. Então, nós temos como colocar ou desenvolver uma equação geral para calcular a equação termométrica, que é dado por, se eu quiser calcular a temperatura, então, em qualquer posição x, o que eu faço? Eu tenho que pegar pela cor dois pontos fixos, 1 e 2. Quem são eles, professor? São os pontos de fusão e de vaporização da água. Então, eu tenho escala Celsius. Quanto é o ponto de fusão da água? 0. Então, vai ficar aqui 0 é o x1. 0 mais isso aqui é 0. X menos x, em que posição está a minha coluna de mercúrio na temperatura 0 graus, dividido pela posição que é constar em 100 graus, menos 0 graus, vezes temperatura na posição, quanto é a temperatura de ebulição do ponto fixo 2? 100. 100 menos 0, 100. E assim também para Fahrenheit. A diferença qual é, professor? É que na escala Celsius, a temperatura de fusão do gelo, ponto fixo x1, é 0. E no ponto fixo x2, que é vaporização, é 100 graus. Fahrenheit, 32 graus é a fusão. E a vaporização, 212. Então, por isso que aparecem esses termos aqui na equação Fahrenheit. E com relação a Kelvin, nós temos sempre que é uma escala absoluta, nós vamos somar a escala Celsius com a 273. Né? O calor é energia em trânsito, certo? Definido temperatura, o calor é energia em trânsito. Então, nós temos um sistema e um ambiente, uma caixa, o sistema está em ambiente, e aqui a mesma caixa, e aqui a mesma caixa. O que muda aqui? Você já parou para pensar? Muda a diferença de temperatura entre o ambiente e a caixa. De modo que o sistema, que é a caixa, a temperatura é maior, neste caso, portanto, ele libera calor. Por quê? O calor passa sempre do corpo mais quente para o mais frio. E aqui, como as temperaturas estão iguais, então quase não há passagem de calor de corpo mais quente para mais frio e vice-versa. E quando o corpo está mais frio, o que vai acontecer? Ele vai receber calor do meio ambiente.
De modo que essa quantidade de calor é dada por quê? Pela massa, calor específico e a variação de temperatura. Quer dizer o quê? Que toda quantidade de calor está associada a uma variação de temperatura. Certo? Por isso que calor é necessariamente um processo que se dá a variação de temperatura. Ou calor em trânsito. Professor, mas isso ocorre sempre? Calma. Nós temos também o quê? Os pontos ou os estados físicos da matéria, por exemplo, sólido, líquido e gás, vapor. Né? Acontece que quando chegamos nessas temperaturas, nos limites desses estados físicos, ou seja, nas temperaturas onde o corpo passa de sólido para líquido, nós vamos ter o quê? Vamos ter mudança de estado físico sem haver, preste atenção, mudança de temperatura. Certo? Então, por exemplo, acompanhe o gráfico aqui. Nós estamos aqui no estado sólido, eu vou subindo, aumentando a temperatura, então aqui é o calor sensível devido à variação de temperatura, e depois o que vai acontecer? Ele chegou bem aqui. Quando ele chega a temperatura de fusão, o que vai acontecer? Vai imediatamente transformar em líquido? Não. Vai demorar um certo tempo. Por quê? Qual é a quantidade de material que vai transformar de sólido para líquido? Vai ser 1 grama de ferro ou 1 tonelada de ferro? Então, a quantidade de material vai me demandar tempo para que esta barra de ferro se transforme em um material líquido totalmente. Este calor que o material recebe para mudar o estado físico, nós chamamos de calor latente. Então nós temos o quê? Um calor devido à mudança de temperatura, calor sensível. Quando está no processo de mudança de estado físico, a temperatura não vai mudar. Observe essa reta aqui. O que vai acontecer? A temperatura não vai aumentar, permanece a mesma. Observe. Aqui no sólido para líquido ela aumenta, aqui ela não aumenta, aqui ela continua fixa, certo? O que vai acontecer? A temperatura não muda. Mas por quê? Porque está recebendo calor para mudar de estado físico. Resumindo, a quantidade de calor total está relacionada com o quê? A quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Sensível está relacionado com o quê, professor? Variação de temperatura. E latente, mudança de estado físico. Com temperatura constante. Esta condução de calor pode se dar também através de materiais sólidos. Então, você pode, por exemplo, colocar sua mão em uma chapa muito quente, você vai logo sentir que sua mão vai queimar, né? Esquentar. Né? Por quê? Porque houve uma transferência de calor da barra para a sua mão. Né? Então, veja, nós temos aqui uma barra em laranja, temperatura quente, uma barra amarela, temperatura mais fria. Nós já estudamos que o calor é devido à energia em trânsito, mudança de variação de temperatura, e se dá sempre do mais quente para o mais frio. Portanto, entre as duas barras laranja e amarela, eu coloco uma barra azul metálica, um certo comprimento L. Então, o que vai acontecer? Vai haver um fluxo de calor com o tempo. Né? Esse fluxo vai depender de quê? Da constante, da coeficiente de condutividade térmica desta barra, vezes a área da seção transversal desta barra, vezes a diferença de temperatura entre as extremidades, quente e frio, dividido pelo qual o comprimento desta barra. Quando eu faço tudo isso, eu vou chegar em que expressão? Que a temperatura ao longo desta barra azul, conforme está aqui deduzido, certo? É dado por quem? É dado por
a diferença na temperatura das extremidades, quente e frio, pelo comprimento da barra por onde vai passar a barra condutora, vezes a posição que eu estou pensando, mais a temperatura de corpo quente. Então, observe que a temperatura vai fazer o que? À medida que ela vai se distanciando da posição ou da barra quente, que o X vai distanciando da barra quente ou da barra laranja, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo. Esta é a razão. Princípio de calorimetria de misturas. Então, vamos ter, por exemplo, aqui um reservatório, e aqui nós temos um termômetro, aqui tem uma secção A, certo? Que é um corpo que está lá dentro desse reservatório. Vamos ter o que então? Que quando nós temos paredes adiabáticas, a quantidade de calor cedido é igual a quantidade de calor recebido. Portanto, no reservatório térmico, vamos ter então o quê? Que a massa de calor da unidade A, calor específico da unidade A, variação de temperatura é igual a massa de todo o sistema, vezes calor específico de todo o sistema e variação de temperatura do líquido que está envolvido no sistema. Certo? Calor pode ser positivo ou negativo. Positivo, calor fornecido, negativo, calor cedido. A primeira lei da termodinâmica aqui vai entrar porque ela vai estabelecer como muda o calor e a variação de energia interna. E esta variação está diretamente relacionada com o trabalho. Lembre-se que trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. É isso? Agora é o trabalho térmico. Nós vamos levar de uma temperatura ou de uma pressão inicial para uma pressão final, uma temperatura inicial para a temperatura final. Este deslocamento, essa mudança de temperatura devido ao gradiente térmico, a gente chama de trabalho. E essa função que designa esta energia para fazer isso, que é a energia do sistema, no caso, energia interna. Portanto, que quanto maior a baixa energia interna, menor o trabalho. Quer dizer o quê? O trabalho pode ser, o calor pode ser positivo ou negativo, o trabalho também. Certo? Então, qual é a grande contribuição da primeira termodinâmica? Por que ela é tão importante? Porque ela diz o quê? Que a variação de energia interna em um corpo qualquer é dado pela contribuição da quantidade de calor e do trabalho. O que quer dizer isso? Que quando ΔU for zero, o calor é igual ao trabalho. O que mais? Quer dizer o quê? Que quando houver ΔU, a variação de energia interna é o seguinte: o corpo mudar seu estado inicial para o estado final, isso só pode ter acontecido por duas razões. Ou por conta do trabalho que ele recebeu, ou por conta do calor que ele recebeu, ou por conta dos dois. Mas se deixar de haver uma destas três razões, o ΔU, ou seja, se o Q e o trabalho forem zero, Q é igual a zero, o trabalho for igual a zero, quanto é ΔU? Olha aqui a expressão. Zero. Então, os processos termodinâmicos estão aqui, designados nas figuras, está bem explicado, você pode olhar com calma. O trabalho pode ser positivo, pode ser dar de um lado para o outro, e assim sucessivamente. Observe que aqui a grande designação é que no diagrama pressão, volume, o trabalho quem é a área sob a figura formada. Formou um retângulo, professor. Então, a área dessa figura que faz com o eixo X, que é o eixo do volume, é numericamente igual ao trabalho. E aqui também. E aqui também. Então, ele pode ser negativo,
Por exemplo, o trabalho I, C, D, F, certo? Ele pode ser menor do que o trabalho I, G, H, F. Então, observe que o trabalho depende do caminho. Certo? Então, não depende só dos pontos iniciais e final, depende também dos caminhos. Tá? Temos um trabalho isocórico, a volume constante, aqui está, ó, o diagrama pressão-volume. Se eu sair desse ponto aqui, se acompanha o mouse até aqui, o que vai acontecer? Variou o volume, observe o eixo X, variou o eixo X, sair daqui para cá? Não. Esse aqui é um processo isocórico. Certo? Quando o processo se dá a volume constante, o trabalho é zero. Portanto, se delta igual aqui menos W para termodinâmica, o que vai acontecer? Delta igual aqui. Se o processo é isotérmico, quer dizer o quê? Delta U é zero. O trabalho é igual ao calor. Então, aqui estará a expressão calcular o trabalho devido ao processo isotérmico, que vocês vão encontrar facilmente isto deduzido no livro de vocês. O processo termodinâmico pode ser cíclico. O que é cíclico? É ir de uma posição voltar para a primeira posição, delta U é igual a zero e Q igual a W, e também isobárico da pressão constante. Ou adiabático, quando a quantidade de calor trocada é zero, e então, portanto, delta U vai ser igual a quem? Menos o trabalho. Né? Então, em resumo, aqui está uma tabela para explicar essas situações possíveis, né? Com aqui no lado do meio restrição, e aqui a consequência. Então, adiabático, quantidade de calor zero. Então, delta U igual a menos W. Se todos os termos variam, menos só a pressão fica constante, então delta igual a Q menos W. Se todos os termos variam, delta igual a Q menos W. Agora, se o volume for constante, delta igual a Q. Temperatura constante, Q igual a W. Ciclo fechado, cíclico, Q igual a W. Expansão livre, ou seja, quando ele sai espontaneamente, delta igual a zero, sem variação de temperatura. Então, lembrando que nós aqui é nossa literatura, e aqui cada dia é um degrau, cada degrau é uma luta, e a cada luta é um aprendizado. Portanto, meus amigos, bom trabalho, bom estudo, se divirtam e até breve. Tchau, tchau.